Boa noite, filho, boa noite, mãe, sejam bem-vindos. Não sei quem mais passou por aqui ou está por aqui, você que vai assistir depois, você que vai acompanhar esse áudio pelo Spotify, seja bem-vindo também. Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com vocês. Hoje, nossa quarta quântica, nós vamos falar um pouquinho sobre essa proposta que a gente está vivenciando aí, né, de ajustes, tanta coisa que a gente precisa melhorar, que dá para a gente melhorar ainda, né, que a gente pode segmentar os processos, o passo a passo, as etapas. E como sempre, eu gosto de deixar claro aqui que o trabalho de harmonização quântica, esse trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, ele vem ganhando aí mais credibilidade, ele vem ganhando mais estrutura no plano astral, com as equipes do baixo astral na Terra, do médio astral e também do alto astral, que são as energias da supraconfederação, as energias imateriais, né, que a gente fala. Então, à medida que a gente vai avançando o trabalho, por mais que às vezes você que já acompanha, você que segue, você às vezes queira desistir e fala, poxa vida, talvez não esteja acontecendo nada, estou ficando louco, né? Então, seja bem-vindo, porque eu também faço essa mesma reflexão, mas não estamos ficando loucos e sim estamos ficando despertos, essa é a palavra. Não tem nada de loucura, né? Nós estamos despertando, e o despertar, segundo essa proposta da harmonização quântica, gente, ele é solitário. Tá? Dificilmente a gente vai encontrar pessoas na mesma frequência que venham conversar com a gente sobre os mesmos assuntos, que interpretem os assuntos da mesma forma que a gente. Então, o trabalho de harmonização quântica, essa proposta que a gente está trazendo aqui, essas reflexões que eu faço, a proposta de apometria, segundo a harmonização quântica, onde a gente aprende a proteger o nosso ambiente físico, o nosso ambiente de trabalho, o nosso carro, seja lá o que for, trabalhar questões físicas. Isso é um processo de desenvolvimento e autodesenvolvimento que a gente faz aqui, sempre trazendo a responsabilidade no processo para a gente, né? A gente aprende, né? Quem está caminhando sabe disso, você aprende a deixar de terceirizar os seus momentos de evolução, de despertar. Você busca ajuda quando você tem dúvida, mas no dia a dia você vai adquirindo aos poucos a sua segurança, tá? E a gente vai tendo aí um ajuste, né? Principalmente nas questões emocionais, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, sou o Sérgio Oliveira, sou o responsável por esse trabalho aqui, né, no plano físico, nesse tempo, nessa linha espaço-tempo, hoje com a autorização da supraconfederação também, por meio da conexão Voronandek-Ashtardrusk, né, e outras estruturas, mas basicamente hoje com a linha diferente nessa proposta dessa conexão Voronandek, que é muito desafiante, exige muito de mim, por exemplo, para sustentar tudo isso, para estudar, para organizar, para seguir adiante, né, com essa proposta. E algumas pessoas questionam e perguntam, cara, para que tudo isso? Olha, se você acredita que existe algo depois, quando você sair do seu corpo físico, quando você deixar o seu corpo físico, se você acredita que tem algo além disso tudo, que a morte não existe, se você acredita que tem resposta para as situações que a gente está vivendo no planeta, se você questiona o sistema, se você questiona tudo isso, se você não se encaixa mais no sistema, se você tem as suas dúvidas em relação a tudo aquilo que disseram para você que eram verdades, então para você isso faz sentido, isso não é loucura, tá bom? E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. O tema da nossa quarta quântica, para nós, de hoje, acho que se não me engano é a quarta 27, né? 27, é falar um pouquinho sobre a estrutura dos Anunnakis e essa proposta da Bíblia cristã. Não estou falando do cristianismo, não estou falando de religião, estou falando do livro, que fique registrado aqui depois, na hora que isso for lá para o Reels, né, isso que fique registrado. Estamos falando do livro, daquela confecção ali, daquela elaboração, daquela estrutura sistematizadamente organizada para que as pessoas tenham ali algumas informações. Então nós vamos questionar algumas coisas, e para aqueles que quiserem depois seguir os seus estudos para aprimorar ou para tirar dúvida, eu vou deixar aqui, vou mostrar os livros também para ficar registrado.
Mas nós temos alguns pontos para conversar que é muito interessante. Então eu quero começar primeiro dizendo que recentemente, agora no mês de setembro, né, eu fiquei 10 dias no Chile, eu precisei estar lá. Não fui a passeio, não fui férias, eu fui trabalhar. Nós fomos fazer ali o ancoramento da estrutura, a harmonização quântica, a apometria da harmonização quântica lá no Chile, em Santiago, e também muito próximo ali ao Oceano Pacífico. Eu fiquei a maior parte do tempo do lado ali do mar mesmo, tá? Então o que acontece? Quando a gente consegue fazer uma logística dessa com conhecimento, com um pouco mais de informação, né? A gente começa a trazer conexão para quê? Para oportunizar as energias que estão no nível superior, as energias que estão desenvolvendo, que estão trazendo para nós um ajuste consciencial na rede neural, para que a gente possa seguir a nossa jornada de forma mais segura, limpando os contratos, limpando os hologramas. Quando a gente consegue fazer isso, as equipes aproveitam para acoplar e a gente vai caminhando junto. Não tem um desejo, não tem uma questão pessoal que interpõe ou que se sobrepõe a esse acordo, por assim dizer, junto às equipes. Então, isso aconteceu agora e foi muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma linha que eu já deixo para vocês pesquisarem aqui sobre os sumérios, né, que é mais recente, e sobre os lemurianos, sobre o continente de Mu, tá? Nós somos descendentes, nós temos aí alguma conexão, nós somos filhos dessas estruturas também. Mesmo que nós tenhamos chegado aqui depois dessas equipes que já estavam com projetos aqui, mas quando nós encarnamos aqui na estrutura física, na fisicalidade, nós entramos nessa egrégora, nessa energia, nesse inconsciente coletivo que vibra tudo isso. Então é quase que um desafio você querer negar essa sua participação nesse processo. Então esse ajuste que foi feito agora no Chile, por exemplo, ele tem por base inicial libertar crianças que foram mortas simplesmente porque não faziam parte de um contexto, de um padrão, crianças que foram estupradas, que foram abusadas, que morreram assim, mulheres que foram violentadas, sacerdotisas que viviam também aqui na América do Sul, tá? Que ainda estão aprisionados em uma linha temporal. Então nós fizemos um ancoramento muito legal, foi feito um trabalho muito interessante que já está dando frutos a algumas pessoas que eu estou atendendo lá, depois eu quero replicar essa live também em espanhol. Por quê? Porque isso é muito importante para a gente entender para onde a gente está caminhando. Então, ao mesmo tempo que isso foi feito lá, muitos de nós que estamos aqui no Brasil temos conexões com nossos hermanos, né, chilenos. Nós temos conexões com os nossos irmãos. Tá? Muitas vezes os sonhos, que a gente fala sonho, mas que são vivências em outras realidades, eles estão aqui somente para ajustar, para conectar, e algumas vezes nós temos até percepção, a gente tem um rememoramento, a gente lembra das viagens. Então isso é muito importante para nós, porque isso está acontecendo. Nós temos uma previsão de ajuste de 2026 agora até 2032, 2030, 32, mais ou menos, né? Para quem ainda não sabe sobre teoria das membranas Brana, teoria dos multiversos, tá? Dá uma pesquisada sobre isso. Por quê? Porque nós estamos tendo ajustes aí nessa proposta de equalização das realidades paralelas. Então nós vamos passar por tudo isso. E o que nós estamos fazendo agora é uma preparação para isso. Então, notem que as pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas que se propõem a fazer um trabalho de despertar consciencial, muitas não estão suportando. Por quê? Porque não estão preparadas ou não querem fazer o trabalho de trás para frente. Sabe, de ir lá atrás, ajustar os contratos, resolver as questões pessoais, resolver as questões familiares para poder seguir adiante. Então muita gente está desistindo, muita gente está se envolvendo em questões emocionais e não está conseguindo seguir adiante. E tudo bem, cada um vai seguir a sua jornada. Mas para você que está aqui ouvindo, e se isso faz sentido para você, então nesses últimos 30 dias foi feito isso, essa ativação, nós estamos tendo conexões com tudo isso, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Agora, trazendo essa questão dos Anunnakis, onde é que entra tudo isso? Nós temos uma história muito forte presente aqui em nosso meio até hoje, tá? Isso está vivo ainda,
que são os Anunnakis que chegaram aqui na Terra, na nossa linha temporal, na contagem de tempo, segundo canalizações que eu tenho, segundo algumas informações que eu tenho aqui de livros que eu leio, algumas pessoas que eu converso também, entre 450 e 460, tem pessoas até 440 mil anos, tá? Dessa linha temporal nossa. Então isso começa a gerar muito conflito para as pessoas que ainda estão passando pelo processo de rompimento com a estrutura religiosa, onde acredita cegamente ainda que tem um Deus, que tem uma força maior, que é um juiz, que se eu não for um cara correto, eu sou um pecador, que se eu for um pecador, então eu vou para o inferno. Para quem ainda está nesse processo, se você está buscando outras fontes para começar a estudar, para começar a desenvolver as suas pesquisas, para colocar em xeque essas crenças, então seja bem-vindo, porque esse assunto vai interessar muito para você. Então veja bem, essa proposta dos Anunnakis há 450 mil anos, eu vou chamar assim aqui, deixar nessa linha temporal, é uma referência que nós temos para muita história, se não a maioria delas, que está lá no Antigo Testamento da Bíblia. De novo, estou falando do livro, não da proposta do cristianismo, de Jesus, não é nada disso, estou falando do livro. Se cair a ligação, se cortar aqui, né, a transmissão, porque quando começa a falar as coisas mais sérias assim, eles bloqueiam, eu vou gravar e depois eu coloco no meu canal no YouTube e no Spotify também lá, tá? Então o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a questionar o livro, eu começo a despertar de uma forma um pouco mais profunda. E as memórias vão surgir, os contratos vão aparecer, porque muitos de nós chegamos aqui para vivenciar alguns projetos junto com essa estrutura Anunnaki e estamos presos aqui até hoje. Então veja bem, como começa essa história? Nibiru, que também você vai encontrar em alguns documentos, algumas histórias, algumas canalizações de outros autores. Nibiru, eles tratam também como Júpiter, o planeta que nós conhecemos hoje como Júpiter. Lá no livro de Enki, eles chamam Nibiru como o 12º planeta. Para nós aqui, nós encontramos também como Júpiter. Então, o que acontece com Nibiru? Nibiru estava vivenciando, passando por um processo que nós hoje estamos passando aqui com a atmosfera. Nibiru precisava reorganizar sua atmosfera, precisava preencher lá, vamos dizer assim, aquela parte que foi consumida, que estava começando a abrir erosões na atmosfera. Eles precisavam suprir aquilo e eles não conseguiam. Então eles entenderam que o metal que era possível se colocar ali na atmosfera deles era o ouro, tá? E aí, por questões políticas, acaba vindo para cá Alalu, que era um rei lá de Nibiru, que foi expulso por N questões, vale a pena ler o livro. Chega aqui, encontra ouro, faz toda uma negociação com eles, e a partir desse ponto começam a chegar aqui os Anunnakis, tá? Mas no começo não era esse nome, isso gera muita confusão. Quem chegam aqui são os deuses de Nibiru. O primeiro deus que chega aqui é Ea, que depois, posteriormente, é chamado de Enki. Tá? Eles vão trocando os nomes de acordo com os feitos que precisam ser realizados. Então, é de Enki essa proposta dos 6 dias e depois descansa um, quando ele chega aqui e começa a estruturar a forma de minerar o ouro. Mas isso não é o mais importante, depois vocês dêem uma olhadinha para quem quiser no livro que vai encontrar isso lá. O que acontece? Quando os Anunnaki chegam para cá, eles fazem uma base em Marte. Tá? Então o ouro saía daqui, ia para Marte, de Marte ia para Nibiru, para não sair direto, justamente por questão de logística, tá? Quando eles começam a trazer operários para cá, eles deixam um grupo em Marte e outro aqui na Terra. Então esse grupo de Marte, eles chamam, para diferenciar, eles chamam de Igigi, tá? E aqui os nibiruanos que estão na Terra, eles chamam de Anunnakis, aquele que veio do céu. Ou seja, todas as pessoas que chegam aqui, elas são consideradas Anunnakis. Porém, essa estrutura chegou aqui com os nibiruanos, tá? E aí, nessa linha de conexão, nessa linha de raciocínio que eu acho muito interessante,
que começa toda a confusão. Então nós temos alguns membros dessa estrutura, alguns integrantes desse processo que são pessoas que são muito marcantes e que ficam na história o tempo todo e estão na história. Por quê? A estrutura de Nibiru, os seres de Nibiru, quando chegam aqui, criam o Homo sapiens, para ser o seu escravo. Depois, quem quiser dar uma olhada nessa história lá no livro. Quando eles criam essa estrutura, que seja um ser vivente, com um pouquinho de conhecimento, que possa se reproduzir para garantir a fábrica funcionando, isso é até hoje assim, né? Ter os escravos ali, eles não dão para esses seres a totalidade da vida dos nibiruanos, que eles têm uma vida longa, tá? Eu não sei trazer para vocês aqui o quanto de tempo é essa vida longa, mas para vocês entenderem, aqui, tá? Nós aqui estamos vivendo aqui na Terra 3.600 anos é um ano em Nibiru. Então você imagine, lá eles chamam esse ano de Char. Então para nós aqui é uma discrepância querer trazer esse contexto, esse conceito que a gente tem aqui hoje de um ano, de uma vida de 80 anos, essa média que a gente tem hoje, 80, 90 anos, para um nibiruano, sendo que um ano deles, para nós aqui, se passaram 3.600 anos. E tudo isso afeta essa estrutura deles. Porém, tanto é que eles também vão envelhecendo mais rápido do que os nibiruanos. Porém, eles não vão morrer tão cedo. Estão vivos até hoje, respondendo por atrocidades que cometeram contra a humanidade junto à Federação e junto à Supra-Confederação, mais lá na estrutura Ordem Santa Esmeralda, porque no nível superior e material isso não é tão relevante, mas na Federação sim, tá? Bom, e também na Confederação chega um pouquinho. Mas o que é interessante dessa história entender? Porque eu começo a quebrar meus paradigmas. Por exemplo, lá nós temos o Enki e o Enlil, que são pessoas centrais ali na história, tá? Nós temos um filho de Enki chamado Marduk e temos presta atenção, uma sobrinha neta de Enki chamada Inanna, que é filha lá do filho de Enlil. Então ela é sobrinha de Enlil, ela é sobrinha neta de Enki. Então as pessoas confundem um pouco tudo isso. E nessa briga, porque lá em Nibiru, o império, né, morre um rei, tem ali o sucessor dentro da família e tudo muito bem estruturado. Quando eles chegam aqui na Terra, eles querem vivenciar o mesmo processo, tá? O mesmo processo de controle, o mesmo processo de administração. E com base nisso nós temos então esses 4 personagens: Enki, o seu filho Marduk, Enlil e a sua sobrinha Inanna, que são pessoas que detêm o controle de todas as situações que eles querem. Enki, por exemplo, é o geneticista que controla tudo, ele inclusive que cria o Homo sapiens. Depois Inanna também entra nesse processo. Mas o que eu quero deixar aqui registrado para quem tiver interesse? Porque nós estamos passando por um processo de conexão e desconexão com tudo isso, para seguir a nossa jornada. Muitos de nós estamos aprisionados aqui porque trabalhamos como escravos para eles, aprisionados numa rede neural. Muitos comandantes chegaram aqui para cumprir um projeto, cumprir um processo e acabou sendo absorvido por tudo isso, tá? Muitos outros projetos existiam. O livro de Enki, por exemplo, ele só fala da estrutura dos Anunnakis, mas nós tínhamos outros projetos, tinham outras coisas acontecendo aqui. Tinha o pessoal de Andrômeda, tinha a estrutura siriana, tinha a estrutura pleiadiana, ok? Tinha várias outras propostas aqui. Tanto é que os sumérios, até eles chamam de o povo do cabelo negro, né? Acredito que essa estrutura de Nibiru, eles eram todos mais caucasianos, mas com cabelo loiro ou ruivo, né? Que eles criam uma estrutura diferente da deles. Então os sumérios, eles estão aí, esse povo que vem depois dessa guerra entre eles. Nós temos, por exemplo, uma marca de 2.400 anos, 2.500 anos antes de Cristo, por exemplo, que foi uma guerra nuclear, que segundo a Bíblia, por exemplo, é a Sodoma e Gomorra,
quando se destrói tudo, só que lá tem um romantismo. Então, e aí vai depender muito de cada um, né, o quanto aguenta, o quanto suporta colocar em xeque as crenças e começar a entender o processo. E no livro é muito legal porque você vai encontrar muitas histórias que estão na Bíblia, só que sem o romantismo. Sem o romantismo. E você depois, quando você faz um ancoramento e pede orientação para os seus mentores, para os seus guias, para você fazer um estudo decente, você vai perceber que vai cair a ficha. Você vai perceber que ali toda a manipulação que foi desenhada para que nós ficássemos escravos do processo. E como precisava seguir adiante uma história de conquista, uma história de luta, uma história de dor, de muito derramamento de sangue, continuar isso tudo, a história de ter um Deus, de fazer adoração, de fazer sacrifício e tudo mais. Vem uma outra proposta, que é essa proposta que vem com a religião. Aí nós temos um ponto 365, se eu não me engano, depois de Cristo, né, que vem Constantino com algumas ideias, que se cria o demônio, bota ali chifre, bota tridente e tudo mais. E aqui a gente não está falando ainda de outras raças que estão aqui também, compreende? Então essa ideia da gente pensar um pouquinho, de questionar tudo isso, porque esses tempos que nós estamos vivendo, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu medito sobre isso, quanto mais eu me permito avançar, mais fácil fica a minha conexão. Para quem acompanha esse canal, lembra que eu sempre estou falando da transmigração consciencial, que é esse momento onde nós estamos aqui embaixo e as equipes fazendo exatamente essa ponte, baixando informação e nós buscando essa informação para acelerar o processo. Então isso é muito importante para nós nesse tempo. Essa informação ela é riquíssima. Por quê? Porque nós temos aqui essa coisa de Deus, que Deus me ajude, que Deus faça por mim. E quando você entende um pouquinho desse processo dos Anunnakis, você vai ver que essa estrutura desse Deus está ali. Quando você se conecta com a fonte, com a proposta dos mestres, ia falar em espanhol, a proposta dos mestres, quando você vai um pouco além, quando você vem para a estrutura eu sou, onde a gente fala do espírito aqui, a gente sai da alma que está aqui embaixo, a gente vem para a proposta do eu sou, do espírito, da conexão com o eu sou, eu estou mais próximo, por assim dizer, de uma forma metafórica, dessa fonte. Então esse romantismo, ele cai por terra. Então isso é importante para aqueles que quiserem, por isso eu falo, se você tiver ressonância com tudo isso. Uma outra informação que eu quero deixar aqui, por exemplo, é que Marduk, né, o filho de Enki, ele é o revoltado, ele é o estressado ali da história, e até me parece sempre quando eu conecto isso que ele é mais filho de Enlil do que de Enki. Vocês vão ver, ele é ali, ele se auto-intitula o Ra, que a gente vai encontrar nas escrituras, nos egípcios. O sol é o deus Ra, eles se reportam ao Ra como aquele que dá a vida, aqueles que fazem tudo, mas na verdade quem traz isso é Marduk, segundo essa proposta, e para mim faz muito sentido. Tá? De adorar, de ter esse Deus ali. Então, fiquem com essa informação se vocês quiserem. A questão da sexualidade que a gente vive hoje, do jeito que a gente vive, isso também é fruto dessa proposta ali. E as pessoas que estão em outra frequência, que são de outras estruturas, que não têm conexão nenhuma com essa questão dessa sexualidade que a gente vive no planeta hoje, por exemplo, de uma forma desregrada, é porque não faz parte disso. Só que às vezes é tão forte que você acaba sendo atraído, sendo sugado para esses pensamentos, por essas questões que são, né, para nós bem desagradáveis e uma energia muito densa. Então fica esse ponto também para refletir. Depois estudem lá, dê uma olhadinha sobre a Inanna, que vem com outros nomes depois para nós, como Ísis, como Afrodite e por aí adiante. Eu acho que Lilith também, que são essas frequências dominadoras da deusa. Então fica essa informação para vocês. Nós temos o outro filho de Enki, o Ninjitsida, que é o Thoth, que é uma patente que ele ocupa, a pessoa que tem conhecimento, que tem informação ali. Nós vamos ter também a história de Caim e Abel ali, quando Caim mata Abel, por que mata? Por que aconteceu ali? Segundo uma outra visão que é bem interessante, similar com a da Bíblia aqui, mas dá para melhorar isso dali também, tá? Quando eles chegam aqui, Enki, por exemplo, faz os estudos da constelação, vem essa ideia das 12 constelações do zodíaco, né, que a gente tem até hoje, que a gente segue isso. Então fica aí essa informação para quem quiser. Uma outra, eu quero mostrar aqui, a gente tem, hoje eu tô falando demais, começa a canalizar, começa a chegar tanta informação, mas eu quero mostrar para vocês uma outra contrapartida aqui, para ficar registrado, né? Esse livro aqui, que é do João Pedro, inclusive, deixa eu ver se eu mostro aqui. Esse livro aqui,
O Livro Perdido de Enki, desse cara aqui, Zecharia Sitchin, tá? Ele vai trazer algumas propostas aqui, tá? Bem interessante. Ele vai falar um pouquinho aqui pra gente desses últimos 450 mil anos. Então, para quem quiser dar uma olhada aqui. Agora, o que é interessante, como eu fico lendo bastante coisa, eu tenho aqui esse livro também, olha, que é muito legal. O Continente Perdido de Mu, acho que nem tem mais edição desse livro aqui, tá? E o James Churchward, que é o coronel que escreve esse livro aqui, ele traz algumas informações muito interessantes aqui, tá? Aqui ele vai falar da Lemúria, né? Continente de Mu ou Lemúria. Como é que foi o despertar dele, como é que ele chegou aqui. E tem um número aqui que eu achei interessante, sabe? O continente de Mu, perdido de Mu, que foi devastado há cerca de 12 mil anos por um cataclismo. Tremores de terra, erupções vulcânicas destruíram uma civilização inteira de mais ou menos 60 milhões de habitantes. E aqui ele fala das ilhas que está lá. E ele vai dizendo aqui depois que a existência dessa estrutura, das pessoas que viviam aqui, é confirmada por inúmeros documentos que provam ter sido nele que o homem fez o seu aparecimento sobre a Terra há 200 mil anos. Tá? Então aqui é um outro livro para quem quiser, vou botar de novo aqui, o Continente de Mu, que fala também que tem questões de datas, e aqui a gente tem muitas coisas que são absorvidas, por exemplo, pelas culturas lá do povo do Oriente. Ele fala muito das questões orientais e também pelo catolicismo, tá, gente? Alguns símbolos que a gente tem no catolicismo, no cristianismo, por assim dizer. Estou folheando aqui, ver se eu vejo um que eu acho legal. Quando eu vi, mexeu comigo, sabe? Porque como eu gosto muito, vivi muito tempo na religião, passei muito, né, pelo cristianismo, fiz muita coisa ali. E depois, quando eu vi, me chocou demais. Quando a gente quer, a gente não encontra, né? Me chocou demais os símbolos que a gente acabava usando lá, mas que na verdade já são coisas que existem há muito, muito, muito tempo, tá? A questão, as estruturas, achei aqui, encontrei. As estruturas que a gente tem, por exemplo, dos egípcios, nas pedras, nas paredes que a gente vê quando você pesquisa alguma coisa, tem bastante coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que não sei se vocês vão conseguir ver por conta da luz. Isso aqui para mim fez muito, muito sentido. Eu acho que por conta da luz não dá para ver. Deixa eu virar aqui de ladinho aqui um pouquinho. E aí vocês vão ver aqui, olha só. Tem muitos símbolos que foram, até mesmo a suástica, tá? Símbolos que a gente viu aí. Então esse livro é bem interessante para quem quiser ler também. Então ele tem essa data de 200 mil anos. Aí ele traz essa questão de 12 mil anos, onde o continente de Mu ele cai. Tem um outro livro também que eu acho legal, eu não coloquei aqui, ele deve estar por aqui. O Antigo Segredo da Flor da Vida, também do Drunvalo Melquisedeque. Ele fala dessa questão aí que eu acho muito legal. E para quem tiver estômago, tá, que quer botar em xeque mesmo, como eu queria falar aqui dos Anunnakis e da Bíblia, tem esse outro livro aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Acho que dá pra gente ver aqui. Pera lá um pouquinho, deixa eu ajustar ali. O Livro de Urântia. Deixa eu tirar meu dedo daqui. O Livro de Urântia. É um livro muito extenso. Dá uma olhada aqui na grossura do danado. São mais de 2.000 páginas. É um livro que eu não li, né? Não posso ser hipócrita, mas é um livro que eu tenho aqui de cabeceira, que eu dou sempre uma consultada nele. E é interessante porque eu tenho a parte 3 dele, ele conta a história de Urântia. Tem muita coisa aqui. E ele vem trazendo, para quem não gosta do Rodrigo Romo, que eu falo do Rodrigo, eu sempre indico o Rodrigo porque ele tem as informações mais refinadas, sem puxar nem para um setor, nem para outro. Ele vem também com a proposta da supraconfederação e é um ser que está aqui, que não tem tanta contaminação com isso aqui, em outras vidas e tudo mais. Então a canalização dele é muito precisa. Mas muita gente que não gosta, não consegue acompanhar. Então esse livro de Urântia, ele tem também algumas questões, mas ele trata ainda essa abordagem de Deus, de Jesus. Ele vem puxar um pouco para isso ainda, mas não desse Deus Anunnaki, tá? Ele traz essa proposta, dá pra gente ver. E a parte 3 dele, ele conta a história de Urântia. Ele começa a narrar quando foi construído aqui. Então ele vai trazer pontos que eu sempre comento aqui nas meditações, ou para quem faz atendimento comigo, alguns nomes, né, que eu trago. Olha, nós estamos em Orvonton, cuja capital é Unversa. Nós estamos... Aí a gente vai abrindo isso, né?
Desculpa. Nós chegamos em Nebadon, sua capital, Salvington. Nós falamos de Satânia, cuja capital é Jerusalém. Então, alguns nomes assim tem nesse livro aqui também, tá? Então, para quem quiser, né, hoje a aula aqui é bem... Desculpa, ela é bem teórica mesmo, né? Mas eu acho que é importante, porque de repente algumas pessoas, né? Não sei, podem ficar assim, mas de onde vem tudo isso? De onde sai todas essas informações? Então eu estou passando para vocês porque a gente não tem tempo de atender todo mundo, não tem tempo de chegar com todo mundo. Então é uma contribuição mesmo da estrutura de harmonização quântica para aqueles que quiserem seguir a sua jornada. Lembrando de novo, gente, o trabalho de harmonização quântica é verticalização, ok? É cada um fazendo o seu caminho, a sua jornada. Bom, e esse livro, na página 651, tá? Para quem quiser depois pesquisar, porque ele tem online também. Ele traz alguns números, ele começa assim, vai falando a narrativa aqui, ele traz que quem fez essa narrativa aqui, eu acho que até o Melquisedeque, deixa eu ver aqui se ele fala aqui. Esses documentos foram com um corpo de personalidades local, atuando em autoridade de Gabriel de Salvington, do arcanjo Gabriel de Salvington, capital de Nebadon. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, ele começa uma narrativa assim, há 987 bilhões de anos começa o nosso projeto aqui. E vai seguindo, e vai seguindo. Quando chega, e vai explicando aqui todo o processo, porque eu preciso entender que nós somos, né? Nós somos filhos e frutos de tecnologia. Então tudo precisa ser muito bem estruturado. Aqui a gente entra de novo no assunto da geometria sagrada. Então essa preparação nesse tempo que eu falei aqui de mais de 900 bilhões de anos, eu preciso compreender a linha espaço-tempo, eu preciso compreender a estrutura de energia, eu preciso entender a matéria escura, eu preciso entender a energia escura, a matéria bariônica, tudo isso que a nossa ciência já fala hoje, mas tudo isso primeiro foi pensado, foi preparado o ambiente. É aqui que vai entrar os Elohim, serafins, querubins que têm as suas demandas para cumprir, né? Os Elohims, por exemplo, que vão trabalhar também na preparação um pouco mais perto da gente, aqui acompanhar a evolução dessa densidade para que tudo, para que possa ser produzida e dar sequência à vida como a gente conhece aqui hoje. Então vale a pena para quem quiser pesquisar. E aí depois ele diz aqui, ó, a origem de Momantia. Momantia, para quem não sabe, é o nome do nosso Sol. Tá? O nosso sistema solar chama-se Momantia. Então ele começa aqui. Há 5 bilhões de anos o vosso Sol era um globo em chamas. Então nós estamos falando de bilhões de anos. Então fica aqui também essa, né, tem muita informação. Então o livro de Urantia, o continente de Mu. Eu falei também do livro de Perdido de Enki, da geometria, o antigo segredo da flor da vida, do Drunvalo. Para quem quiser estudar, gente, são propostas de reflexão, são propostas para fazer meditação, propostas para fazer um ancoramento, com muita maturidade, com muita segurança, porque não dá tempo de ficar no romantismo, tá? Eu peço até desculpa que agora eu vi que eu passei um pouquinho aqui do tempo, que eu sempre gosto de fazer rapidinho, meia hora, mas assim... Gente, não dá para ficar mais, eu acho e talvez, eu preciso pegar as fontes que eu tenho e segundo aquilo que os meus mentores, os meus maestros vão passando para mim, aquilo que nesse momento eu consigo absorver, eu preciso estudar mais. Ou então eu fico na mesmice, tá? Ou então eu fico ali fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, aprisionado na matriz de controle. Eu trouxe alguns filmes outro dia, O Infinito, eu trouxe também Em Todo Lugar, em Todo Tempo. São filmes que têm assim, uma linguagem mais moderna, até mesmo assim, até em tom de comédia, mas se você prestar atenção no que está sendo dito no pano de fundo, você fala, caramba, agora ferrou. Se eu tenho filmes que estão sendo produzidos agora, isso para não falar do Matrix 4, né? Se eu tenho filmes que estão sendo produzidos agora, que estão chegando com essa linguagem, o que é que a gente vai fazer? A 4ª temporada do Star Trek Discovery, por exemplo, eles estão trabalhando questões emocionais. Tá? Então, é a minha forma, né? Falo em nome da equipe que eu represento aqui, de harmonização quântica, é a minha forma de
você vai continuar, perdão, obrigado, filho. Você vai continuar vivenciando aqui eu estava falando da proposta do trabalho de harmonização quântica. Você vai continuar vivenciando a proposta aqui, você vai continuar tendo a sua experiência aqui, porém, esses fatores externos que a gente tem, as questões emocionais, questões políticas, religiosas, espirituais e o que for surgindo, questão financeira, a gente vai trabalhando os contratos para que cada vez mais você tenha mais força para seguir adiante com os seus projetos e vivenciar as experiências. E aqui a gente vai falar da questão da família, dos relacionamentos, tudo aquilo que pode ser melhorado. Então, me coloco à disposição de vocês, né, em nome de toda essa estrutura, com os atendimentos, com os cursos que, quando eu consigo me organizar aqui, a gente faz, para que vocês tenham aí, por meio desse trabalho, aqueles que têm ressonância, porque aqui a gente não tem muito romantismo, né, uma estrutura um pouco mais cognitiva, onde eu preciso fazer o passo a passo mesmo, né, eu preciso fazer, não é ninguém fazendo por mim, então é um pouco mais desafiante. Mas se você sente ressonância, seja bem-vindo, tá bom? Estamos todos no mesmo lugar, né, vivendo aí cada uma a sua experiência, e nós vamos ter aí a oportunidade de seguir adiante de acordo com os recursos que a gente vai desenvolvendo aqui, tá bom? Ninguém está dizendo que é fácil, só estamos dizendo que é possível, e seja bem-vindo a essa jornada. Um beijo no coração de todos vocês. Na próxima semana, se tudo correr bem, teremos a meditação presencial aqui em Vitória, e também, né, fazendo o possível aí para transmitir de uma forma bem simples, né, pelo Instagram, porque eu não consegui colocar uma estrutura lá no espaço para transmitir com uma qualidade melhor, mas dá para aqueles que quiserem acompanhar, a energia chega para vocês também, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com muita paz, com muita luz, muita harmonia, e que vocês sejam a melhor versão de vocês sempre, tá bom? Lembre-se sempre disso, você está vivendo uma experiência, você não é a experiência. Até a próxima, gente, tchau, tchau!